paz do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, irmãs, vai ter ensino hoje mais tarde. Amém. E é isso aí, em nome de Jesus Cristo. Deixar aqui avisado para os irmãos. Amém. E é isso aí. Nossa. E vou estar ensinando aí a parte 5 do ensino. Amém? Os irmãos ficam ligados. Vou ver se eu consigo terminar de dar o ensino de Malaquias. Parte 3. Nossa, tô com fome. Entrei na live para dar ensino, foi que tô com fome. Nossa, barriga. Fico vendo os ângulos. Acho que eu nunca fiz os ângulos assim, né? Vendo como fica. Então, terminando de fazer o ensino, acho que a parte... Eu tenho que ver se eu consigo fazer uma aqui, as parte 3, né? Do que eu compartilho. Fome em mim. Com... E aí eu vou terminar de fazer. Aí os irmãos acompanham, amém? Deixa uma palavra para os irmãos aqui, né? Vamos ver o que Deus usou para falar para os irmãos na palavra de hoje também, que sempre fala uma palavra, né? Quando veio falar, vai ter ensino. Eu creio que vai ter falado nas coisas, vai ter a ver as coisas que Deus usou para postar sobre Sansão, sobre Davi, sobre Zacarias, sobre 1 Coríntios 16, Timóteo, Daniel. Dormi direito também. Realmente não dormi nem direito, né? Deixa eu ver. Filme é postado. Apocalipse 8 também. Hebreus 9 fala que o Novo Testamento, né? Que o Novo Testamento é maior que o primeiro, mas que em Hebreus só é isso. Hebreus 10 também. Hebreus 9. Uma coisa assim. Então, irmãos. Como que fala em... sim. A palavra diz assim, a palavra de Deus diz assim, Gálatas 3, eu não sei se é o versículo 25 ou 26, que fala assim que fala sobre os aiô, né? Fala assim que da lei, né, do pecado, né? Que nós, tipo, Deus ele abstenhou a gente de todo pecado, que Jesus levou nossas enfermidades na cruz e depois do terceiro dia Deus recebeu o sacrifício dele, porque está consumado na cruz e tal. E a Bíblia diz assim, nós não estamos debaixo do aiô do pecado, e sim que como Cristo consumou aquilo na cruz, então nós somos, né, benditos em fé em Jesus Cristo, feito parte da... Como fala? Somos feito parte... Nossa, minha cabeça tá doendo. Nós fomos feitos parte da sua herança, suas promessas. Também somos, que nem a Bíblia diz assim, que somos benditos, né? Que nem Abraão foi, né? Que ele creu, né? Como está escrito que Abraão creu, e isso foi imputado como justiça. E fala Gálatas 3, versículo 6, eu acho. Eu tô tentando lembrar os outros. Acho que o versículo 26 fala alguma coisa assim sobre da lei, do aiô, debaixo, né, e tal. Que fala da crucificação, fala da lei. Acho que é o versículo 25 e 26. Mas ele fala tipo isso ali, mas os últimos eles falam da promessa.
que nós somos da descendência também das promessas de Cristo, de receber as promessas de Cristo, em Jesus Cristo. Mas só quem recebe essas promessas, quem está revestido de Cristo, né? Aí ele fala que não há macho, nem fêmea, nem judeu, nem grego, que todos nós somos de Jesus Cristo agora, né? A Bíblia diz, mas para você receber essas promessas, para você receber essas dádivas, essas bênçãos, você tem que estar em Jesus, né? Amém? Deixa eu ler aqui rapidinho que eu não estou lembrando de cabeça. Eu creio que é alguma coisa assim que fala. Só para dar uma conferida. Versículo 26. É o 25, mas depois o 25 também. Mas o 23 também fala. Vamos ler do 23. Não, do 22. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo foi dada para os crentes. Já está confirmando que meu Deus, está confirmando que meu Deus e meu Pai, está confirmando que meu Deus e meu Pai celestial usou eu para falar até agora, e que meu Deus, meu Pai, está confirmando que meu Deus, meu Pai celestial usou para falar até agora. E também confirmando também as coisas que meu Deus, meu Pai usou, meu Deus, confirmando tudo que meu Deus, meu Pai celestial usou para falar até agora, e também que foi lembrado, meu Deus, meu Pai celestial usou eu para falar até agora, e também que foi lembrado. Amém? Continuando aqui rapidinho. Aí fala assim, o 23, mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, encerrados para aquela fé que se havia de manifestar, né? Porque também a fé é um dom, né? Então a Bíblia diz assim que você tem que crer. É que nem fala assim, quando você ide por todo mundo pregar o evangelho, aquele que crê e for batizado será salvo. Então o crer aqui, Deus vai falar, o crer aqui é uma evidência que você é uma pessoa que professa fé em Jesus Cristo, mas quando ele fala do crer, ele também quer o que mostra no seu crer, o que mostra na sua dádiva, no seu devocional a Deus, que você é salvo. A Bíblia diz que você tem que ter frutos, então de repente frutos de santidade com justiça, né, que nem fala em Hebreus 12, né? E também tem que andar em santidade, né? Você entendeu? Porque se você não andar em santidade, você nunca vai. A Bíblia diz que ninguém vê tanto, ninguém tem experiências com Deus. Se não tiver essa pessoa, a pessoa que tem, vou falar assim, porque desse jeito o certo nessa maneira falar assim. Quem está em santidade faz anos com Deus, a pessoa tem experiências com Deus. Experiências com Deus. Experiências com Deus mais elevadas, né, que outras pessoas. Quem não está em santidade dificilmente tem uma experiência que a outra pessoa está há anos e está tendo suas experiências sobrenaturais com Deus, e a pessoa que não está em santidade dificilmente tem experiências sobrenaturais. Qual que é o ponto? Aí quando ele fala assim que a lei se cumpriu quando Jesus levou todos os pecados nossos no madeiro, aí está falando, encerrados para que a fé se manifestar. Então a Bíblia diz assim que Jesus ele que deu a graça para a gente, né? Que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, né? Que foi dado por nosso Senhor Jesus Cristo. Correto. Mas o seguinte, o que? Para a graça superabundar na sua vida, fala assim que o pecado é mundo, mas a graça superabundou. Para a graça superabundar, deixa eu levantar aqui. Para a graça superabundar na sua vida, você tem que estar na posição e viver uma vida de santidade, né, também, né? Para que as bênçãos superabundem na sua vida, que as bênçãos corram atrás de você e cheguem a você, né? A pessoa, mas eu estou em santidade, eu vivo a vontade de Deus já faz anos e Deus prometeu para mim uma bênção e até agora não chegou. Às vezes, ou você está pronto, mas o inimigo pode estar lutando tremendamente contra a tua vida. Ou também pode ser pessoas também o ser humano, lutando contra a tua vida para que não chegue. Ou você mesmo que está barrando a sua bênção, né? Porque existe isso também. Onde eu parei, o 23, né? Estou falando de promessas, também estou falando de salvação.
Então ele está falando sobre que a gente dá para ser crentes, né? Então, no crer, no crentes. Mas aí já para ser filhos, ele fala para a gente ser revestido, né? No final dos versículos, né? Aí fala, porque todos quantos foram batizados em Cristo, já foram revestidos em Cristo. Aí ele já está falando assim, então você é um cristão já. Porque a pessoa já tem uma vida contínua de santidade com Deus, né? E a Bíblia diz assim, que onde é o Espírito do Senhor, há liberdade, né? Em glória, como o espelho, refletindo a glória em glória, a imagem, você vai crescendo na estatura do varão perfeito, tendo conhecimento, você cresce na estatura do varão perfeito, você cresce na estatura do varão perfeito, tendo conhecimento no seu chamado em Cristo Jesus, e o conhecimento a Deus que você adquire, e a perfeição, e sendo aperfeiçoado e sendo perfeito, você já está sendo perfeito, você está sendo aperfeiçoado para ser perfeito, a pessoa já está perfeita no chamado dela, no conhecimento que Deus dá para ela no chamado dela. Porque a pessoa já está vendo o chamado dela faz anos. É isso que ele fala ali, né? Tanto Colossenses 1, quando Paulo fala assim que todo homem perfeito em sabedoria de Deus, todo homem perfeito em sabedoria a Deus e Deus com a pessoa, ou ele fala assim, todo homem perfeito com sabedoria, todo homem perfeito com sabedoria com Deus, ou a pessoa com Deus, ou a pessoa a Deus, ou com Deus, alguma coisa assim, vamos ver, acho que fala assim, todo homem perfeito com sabedoria com Deus, alguma coisa assim. Aí fala assim que conforme que ele trabalhava, com a eficácia que o poder de Deus efetuava através da vida dele ele falava assim, no trabalho que eu tenho com Deus, com a forma eficácia efetiva que Deus usa eu para trabalhar com eficácia, combatendo cada vez mais e trabalhando poderosamente na obra de Deus, em todas as obras que Deus usou o apóstolo Paulo para fazer, ele cumpriu resumindo, todas as obras que Deus, aqui às vezes eu repito porque fica dando na minha cabeça que não fica chegando certo, aí Deus usou para repetir que nem os irmãos já sabem. Todas as obras que Deus usou o apóstolo Paulo para fazer até o final da vida dele, ele cumpriu todas elas, e todas as obras que Deus usou, todas as obras que Deus, meu Pai Celestial, usou o apóstolo Paulo para fazer, se cumpriu todas elas, e todas elas foram perfeitas, né? Todas as obras que Deus usou o apóstolo Paulo fazer até a vida dele final, até ele morrer, todas essas obras foram completas, e se cumpriu todas elas, e foi perfeita todas elas, como diz em Tiago capítulo 1, versículo 4, versículo 2 até o 4. Ele fala assim que Paulo ele não deixou falta alguma, ele cumpriu todos, sim. Então todas as obras ficou sem falta alguma, então foi todas completas. Se cumpriu todas as obras, todas foram completas, todas as obras foram completas, se cumpriu todas foram perfeitas, né? Isso que fala lá em Tiago. Então, aí Deus ele quer que você mostre tanto a sua profissão de fé, tanto a sua vida que você anda de santidade, porque você está revestido dele, né? Correto? Também, né? E também tantos os frutos que você dá, e tanto também como que é o seu caminhar, sua conduta. E como você está parecendo também com Cristo no seu chamado, anos e anos, como você pareceu e como você está parecendo com Cristo, nesses anos que passou, como você pareceu com Cristo, e esses tempos agora, como você está parecendo com Cristo. Se você subiu mais o seu nível de santidade, se você chegou a um patamar naquilo que Deus queria que você chegasse, ou você chegou naquilo que Deus chegasse, nas promessas que Deus queria dar na sua vida, né? Então Deus vê todas essas coisas, né? Aí também tendo se você nossa, minha cabeça está doendo. Nossa, o inimigo tende a atrapalhar. Deus me usa para falar a palavra de Deus, misericórdia. Então, quando você é justificado, tanto quando você está sendo justificado por Deus, você foi justificado por Deus esses anos todos, e como você está sendo justificado agora, você está diante da presença de Deus.
né? Porque a Bíblia diz em Mateus 7, 24, que fala assim, 24 e 25, acho que 24 e 25, que ele fala que vai semelhar o homem prudente que escuta todo, ele fala assim, o homem prudente, semelhou o homem prudente, ele fala assim, semelhou o homem prudente, o homem sensato que escuta minhas palavras, que edificou sua casa na rocha, que veio tudo e a casa não desabou porque a casa estava na rocha. Aí é o homem insensato que não escuta, a Bíblia diz assim que a casa desaba, passa tudo de tempestade, passa tudo, a casa cai. Então, quando você está revestido de Cristo, você não cai, pode vir o que vier, tempestade, luta, provação, você vai passar todas essas provações como você passou esses anos todos, até hoje, e o que vier agora você vai passar de boa, né? E você não vai cair. Então ele fala assim no versículo 24, de maneira que é raio para nos conduzir a Cristo. Quer dizer o quê? A lei, que são duas leis. Tanto a Bíblia diz em Romanos 3, que ele fala assim, que a lei que ele começa a falar que o homem foi destituído, desde Adão até os outros homens que Deus trouxe, que foi homem de Deus da Bíblia, que Deus trouxe, e eles viraram justo. Até Moisés, que viveu até 120 anos, ele foi nos 120 anos de Moisés ali, até os 120 anos ele foi justo, mas ele começou a ser justo dos 80 e poucos anos para frente, e viveu uma vida de santidade tremenda com Deus até os 120 anos, e até os 120 anos ele ficou justo. Aí tem os outros também, que Deus também fez justos e santos, né, e tal. Mas quando ele fala isso, que a lei veio para que você tenha o conhecimento do pecado. Então tem a lei naquele que você tem que ter o conhecimento do pecado, e tem a lei que você tem que fazer tudo aquilo que Deus manda, que é o correto. Que nem a Bíblia diz em 1 Timóteo, né, capítulo 1, que ele fala assim, que a lei, para o justo, o justo que pratica a lei, que ele é apto, que pratica a lei no bom senso, no bom sentido, na boa consciência pura e santo, num coração puro e limpo, que também cumpre, que cumpre a lei, que é amar o seu próximo como a ti mesmo. Timóteo 1, versículo 5, ele fala isso. Mas antes disso, ele fala para Timóteo ficar para que ninguém pregue outra doutrina. Ele fala, fique na maçã para que ninguém pregue outra doutrina. Mas depois disso ele fala assim para você fugir de contenda, de sair de perto de irmãos que procuram contenda, precisa abstenhar dessas pessoas, desarraigar, se afastar dessas pessoas, no versículo 6. Aí no versículo 7 que ele fala assim, que nem agora que eu vou falar, que as pessoas, que nem que Deus usou para falar agora, tem pessoas que acham que sabem, fala doutores da lei, pensando que sabe algo, mas tipo assim, tentando ensinar, tipo, como que ele fala assim? Doutores da lei, mostrando, pensa que sabe alguma coisa, mas não sabe nada, né? Alguma coisa assim, ele fala no versículo 7. Então tem muito isso. Aí mais para baixo no versículo 8, no versículo 9, eu não lembro se é o versículo 10, que ele fala assim, em 1 Timóteo, que ele fala assim, que a lei é para o pecador, não para o justo, porque o justo sabe manejar a lei de Deus, as coisas certas tem que fazer tanto o bem, e o mal ele sabe manejar corretamente. Então que nem em Salmos 1, ele fala assim que vai ser uma árvore frutífera, né? Uma árvore que vai sempre dar fruto, e tudo que ele fizer vai ser bem sucedido. Que nem Tiago em outros lugares fala. Tanto também tem outra passagem que fala também, em Tiago 4, ele também fala de muitas coisas assim, sobre as questões dos tempos, da névoa, que a pessoa ela adquire para ela como, eu vou fazer isso, que ela organiza a vida dela. Aí a Bíblia diz assim que a vida do homem é como a névoa que desvanece, né? E eu vou ali naquela cidade, eu vou trabalhar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não, quem sabe as questões do tempo é Deus, mas Deus também revela para ele quem quer as questões do tempo. Um exemplo, Deus falou assim para mim, Patrick, é o tempo de você casar, porque ele já veio, Deus usou pessoas fora e já falou isso para mim faz tempo já. É o tempo de casar, mas o inimigo tem que lutar, mas amém. Eu já decidi que eu quero, minha decisão, já decidi já decidi o que eu quero, que eu decidi de uma vez essa parte aí. Se Deus falar para me repensar, eu vou repensar, senão eu já decidi de uma vez. Então, continuando, a Bíblia diz assim no versículo final, se você não faz o bem, você peca. Então, já entra nisso daí.
Porque a lei, ela trouxe para a gente, conduziu a gente a Cristo. Se eu tô falando lento, às vezes falando assim, é porque minha cabeça está doendo muito. Então, mostrar que às vezes eu falo bastante rápido. Aí eu repito de novo às vezes. Aí fala assim, de maneira que a lei nos serviu de aio. Fala que a lei nos serviu de aio, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fossemos justificados. Então, pela fé nós somos justificados, porque em Romanos 9, a Bíblia diz assim que o povo de Israel procurava ser justificado pela lei. A Bíblia diz lá, acho que ele fala isso em Isaías, que jamais iria ser justificado pela lei, né? Porque naquele tempo, até Paulo, quando ele perseguia a igreja, ele pensava que era repreensível, né? Que era circuncidado, né? Era fariseus, que usaram na descendência de Benjamim. E a Bíblia diz assim, que ele falava assim que era nem para confiar na circuncisão, que era para ele fala assim, não confie na circuncisão e nem confieis na carne, e sim confiar em Jesus Cristo, no Espírito de Deus. Ele fala alguma coisa assim, acho que no versículo 4, versículo 5. Meu Deus, meu Pai Celestial, me lembrou para falar. Meu Deus e meu Pai Celestial, meu Deus e meu Pai Celestial me usou para lembrar para falar agora. Então, nessa questão, né, é isso aí. A Bíblia diz assim que nós somos justificados através do intermédio de Jesus Cristo, né? Porque ele rasgou o véu, então temos o intermédio de entrar no Santo do Santo na hora que nós quisermos, né? Continuando. Aí a Bíblia diz, mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo do Iau. Viu? Nós estamos debaixo do Iau. Iau. Misericórdia. De Aio. Aí a Bíblia diz assim, 26. Porque todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Tem pessoas que distorcem esse versículo. Que ele fala assim que todo mundo é filho. Ele não está falando que... Ele fala, porque todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Quando ele fala isso, que todos, porque todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus, ele está falando assim que essa dádiva foi dada para você ser filhos. Mas quem é só filho é aquele que obedece. Porque Deus não ia usar o apóstolo Paulo para falar uma coisa aqui, lá em Hebreus falar assim, quem que é salvo e quem é filho, é só aquele, ele fala assim que quem é salvo e quem é filho é só aquele que obedece. Em Romanos 8 fala assim também que só aqueles que é guiado pelo Espírito só aqueles que é guiado pelo Espírito são filhos de Deus. Você entendeu? É isso. Então não tem como a pessoa a palavra de Deus não se contradiz. A pessoa tem que entender isso. Aí quando ele vai falar assim, aí vai explicar. Paulo é o versículo 23, 27, ele vai explicar. Porque todos quantos foste batizados em Cristo, já vou revestir de Cristo, olha lá. Então quando você é revestir de Cristo, você já faz anos que é nova criatura e nunca voltou para trás, né? O crente peca. O crente, o cristão que é santo, regenerado faz anos, o cristão que é regenerado, o cristão mesmo, que é regenerado faz anos e anos. Cristão mesmo, que anos que faz tempo na presença de Deus, que é regenerado, já convertido faz anos, né? Que nem eu. Sou convertido já faz, sou cristão mesmo, já faz 7 anos, me sou convertido por completo já faz 7 anos, e 7 anos eu fui na presença de Deus firme, e 7 anos que eu sou convertido por completo, já faz 7 anos que eu sou convertido por completo, também 7 anos que eu fui na presença de Deus. Eu peco? Aí eu vou falar, sim, mas você peca no quê? Só na mente às vezes, né? Só, né? Aí, mas como assim? O cristão verdadeiro, ele se enfraquece, ele peca, cai, mas ele não tem uma vida
na prática no pecado. A vida cotidiana dele não é a vida ao redor dele, a vida dele cotidiana não é na prática do pecado, na iniquidade. Transgressão. Ele peca, o cristão verdadeiro, genuíno, ele peca inocentemente. Ele peca, que é revestido de Cristo, ele peca inocentemente. O cristão mesmo, que é santo, regenerado faz anos e anos, ele peca inocentemente. Entendeu? Aí já fala, nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, quando a pessoa é revestida de Cristo, ela é só um com Deus. Então, por que ele está falando assim que não tem nisso? Não há judeu, não há grego, não há servo, porque o dom da graça foi dado para tudo, porque graça abunda na sua vida. Deus, ele habita em você porque você é o templo, mas ele também habita em você porque você está em santidade, e também a graça de Deus superabunda em você. E você, na imagem, que nem 1 Coríntios capítulo 3, versículo 18, você na imagem, glória em glória, você cresceu você cresceu na estatura do varão perfeito, a imagem de Cristo Jesus, numa santidade tremenda com Deus, né? E você parece com Cristo. Aí você tem uma imagem, porque você está sendo justificado, você está aparecendo em glória, em combate, com uma reflexão no espelho, em glória, você cresceu, você chegou no patamar certo, e você chegou no patamar que Deus queria que você chegasse, ou você vai chegar, mas alguns já chegou no patamar que Deus, alguns chegou no patamar que alguns chegou no patamar que meu Deus e meu Pai queria que você chegasse em glória, você chegou no patamar que meu Deus, meu Pai celestial queria que você chegasse em santidade com Deus. Aí você parece com Cristo, você parece a imagem de Cristo. Por isso que Paulo falou: sede imitador de mim como eu sou de Cristo Jesus, porque ele chegou nesse patamar no chamado dele, em santidade, né? A pessoa viu níveis de patamares grandes em santidade, que nem ele falou assim: Pai, eu santifico ele, Pai, eu não tirei eles do mundo. Mas também ele fala assim, Pai, não tire, eu te peço, Pai, não tire eles do mundo. João 17. Pai, não tire eles do mundo, mas te peço, guarde eles do mundo, protege eles do mundo. Tipo isso Jesus estava falando. Jesus falou assim: Pai, não peço que você tire eles do mundo, mas guarde eles do mundo e protege eles do mundo. Eles vão a Bíblia diz assim que eu me santifico por eles, para eles ser santificados em mim. Então ele está confirmando isso. Nossa, eu não gosto quando meu Deus e meu Pai celestial, meu Deus e meu Pai celestial, meu Deus e meu Pai celestial. Começa a me usar para falar um monte de coisa aqui na live, eu vou ficar gritando ali. Mas que nem eu falo, é um negócio mesmo. É um negócio mesmo, o inimigo mesmo usando o diabo dele, vai ficar jogando tanto na minha cabeça, o demônio jogando a feiticeira maldita ali em cima e jogando na cabeça desse povo aí. Ele corta, repreendido em nome de Jesus Cristo. Misericórdia. Porque os outros não percebem. Né? Porque eu falo que o discernimento é importante em tudo na área da vida da pessoa. O discernimento de espírito é importante, irmão. De novo, ó. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois em um em Cristo Jesus. Aí fala assim, se sois de Cristo, então sois a descendência de Abraão, herdeiros conforme a promessa. Forte, né? Não preciso falar mais nada. Agora deixa eu fechar aqui, só para concluir, né? Mais tarde vai ter ensino. Então, tudo que Deus usou para falar, você tem que ter essas coisas. Tudo que meu Deus, meu Pai celestial, usou para falar. Tudo que meu Deus, meu Pai, tudo que meu Deus, meu Pai celestial, tudo que meu Deus, meu Pai celestial, tudo que meu Deus e meu Pai celestial, tudo que meu Deus e meu Pai, tudo que meu Deus, meu Pai celestial usou eu para falar até. Tudo que meu Deus, meu Pai, tudo que meu Deus, meu Pai celestial, tudo que meu Deus, meu Pai, tudo que meu Deus, meu Pai celestial usou para falar até agora para tudo que meu Deus, meu Pai celestial usou para falar até agora para vocês. Você tem que ter isso na sua vida, você tem que acatar, né? Você tem que ser revestido de Cristo para você receber as promessas na sua vida. Como eu faço isso, irmão Patrick? Teve uma vida de obediência, uma vida de santidade, uma vida de justiça,
Porque a Bíblia diz assim, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, que aqueles que não sabeis que os injustos, que andam injustamente conforme o seu nariz, não herdarão o reino dos céus. Aí começa a falar assim, que nem os adúlteros, que nem os sodomitas, que nem os afeminados, que nem os beberrões, que nem os roubadores, maldizentes, e etc. Que as pessoas que estão nas obras da carne, esses não herdarão o reino dos céus. Aí ele fala assim, pela misericórdia, Jesus Cristo se deu, né, para que vocês fossem santificados. Vocês estão santificados nele. E vocês estão santificados nele. Ele fala assim, que Jesus ele se deu por nós. Tanto ele morreu, ressuscitou o terceiro dia, né, assim, subiu a destra de Deus, está lá, na ascensão. E a Bíblia diz assim, que você foi santificado nele. Você foi santificado nele e ele santifica por você, intercede para o Pai na destra de Deus lá, que faz mais de 2.000 anos, né? Vamos dizer, colocar aí vamos dizer assim que vai fazer 25 mil anos que ele está na destra de Deus, né? Um exemplo. Vai estar chegando isso daí quase. Então, ele está lá intercedendo. Aí você faz algo de errado, Jesus ele vai lá, a Bíblia diz assim que ele é fiel para perdoar, ele é o advogado, ele é fiel para a gente perdoar diante de todo pecado, de toda ofensa, ou que as pessoas apontam o dedo em você. Porque em Isaías 58 ele fala do verdadeiro jejum. Ele fala assim, quando você não verdadeiro jejum, que você vai invocar o nome do Senhor, e ele vai falar, eis-me aqui. Né? Aí o versículo, acho que Isaías 58, versículo 9, ele fala assim, quando o opressor apontar o dedo em você, quando o opressor apontar o dedo para você, quando o opressor te oprimir, apontar o dedo em você, ou querer jogar um jugo em você, tipo assim, quando o opressor querer jogar um jugo em você, quando o opressor tentar te oprimir, jogar algo em você, ou um jugo em você, tentando te oprimir, a Bíblia diz assim, que você vai clamar ao Senhor, vai invocar o Senhor vai falar, eis-me aqui. Aí vai tirar esse mal de você, de cima de você, esse jugo. Por isso que ele fala, por isso que a Bíblia diz assim que o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. Que ele é manso, humilde de coração. Aprendei de mim que sou manso, humilde de coração. Então, para você ser igual a ele, você tem que ser manso, humilde de coração. Você tem que ser de dentro para fora, manso e humilde de coração. Como eu faço isso também? Para você receber a promessa também, você tem que ser assim também. Quebrantamento. A Bíblia diz assim em Salmos 51, 10, 9 a 11, que Deus ele não resiste um coração quebrantado. A Bíblia diz assim em Jeremias 29, quando Deus manda o povo para o cativeiro, Jeremias ele profetiza os anos babilônicos, que era 60 anos que Nabucodonosor ia governar em cima do povo de Israel, que ia levar cativo, né? O filho de Joacás, né? Se não estiver enganado, chama Geodias, alguma coisa assim, né? Que ia levar esse povo preso. A Bíblia diz assim que Deus não ia abandonar eles, que Deus ia estar com eles no cativeiro. A Bíblia diz assim que quando vocês forem invocar quando vocês forem invocar o meu nome, diz o Senhor, né? Que vocês vão quando vocês invocarem o meu nome, né? Diz o Senhor, invocareis o meu nome de todo o vosso coração, aí eu vou ser achado de vocês e vocês vão ser achados de mim, né? Aí fala ele fala assim que eu sei que os seus pensamentos não são de mal. E sim, ele fala ele fala que eu sei que seus pensamentos não são de mal, e sim de paz, né? E quando invocar eu quando vocês invocarem o meu nome de todo o coração, vocês vão achar achado de mim, né? E Deus fala que vai prosperar o caminho do povo de Israel, que Deus vai ser com eles no tempo de tribulação, de cárcere. Então, quando você está revestido de Deus, não há o que temer, entendeu? Deus sempre está ali com você, mesmo você sendo uma pessoa perseguida, uma pessoa afrontada, rejeitada, mas Deus sempre vai estar ali, nunca vai deixar um justo mendigar o pão, amém? É isso que Deus queria usar para falar para os irmãos, que nem a Bíblia diz assim, mesmo que um justo se prostre ou caia, ou venha cair, a mão do Senhor está ali e sustém ele, não deixa ele cair. A Bíblia diz assim, em Isaías 41, que ele fala assim, não temas que eu sou contigo, minha destra fiel, né, te sustentará, né? Ele fala, né? Fala, não temas, não se espante, né? E ele fala, não temas,
Ele fala, não temos que eu sou contigo, né? Ele fala, não temos que eu sou contigo. Nem se atemorize que minha destra fiel te sustenta. Ele fala assim, que todos aqueles que se levantar contra você ou se puserem contra você, serão exterminados e não serão nada. Virarão pó e serão confundidos. Ainda antes ele fala, serão envergonhados, ele fala assim, serão envergonhados, serão confundidos e não fala assim, que todos aqueles que puserem você se levantar contra você serão envergonhados, serão confundidos e não serão nada e serão destruídos e serão nada e vão virar pó. Alguma coisa assim, amém? Não lembro direito, acho que é Isaías 41, versículo 10, versículo 11, 12, 13 ou 14. Então é isso, irmãos, que Deus abençoe, que meu Deus e meu Pai Celestial abençoe vocês e cada vez mais proteja vocês, livre de todo mal, que os tempos de perseguição, a igreja cada vez mais vai ser perseguida, como sempre foi sido, e cada vez mais esse século que mostra mais como foi os outros séculos passados, a igreja foi muito perseguida, mas esse século é o que vai marcar, porque a volta de Jesus, esse século a igreja vai ser todos os séculos passou, a igreja foi muito perseguida, mas esse século é o século que a igreja vai ser mais perseguida e vai ser mais afrontada. Então eu espero que os irmãos se preparem cada vez mais perseguição em nome de Jesus. Aqui, aí trava aqui. Só em nome de Jesus, só vou falar isso em nome de Jesus, concluindo, né? Que estava vindo para falar alguma coisa para me concluir. Que nem eu falei, que você conhece a árvore pelos frutos. Você entendeu? Conhecerei as árvores pelos frutos. Então a árvore boa dá frutos bons, a árvore má dá frutos maus. Não tem como a árvore boa, não tem como a árvore boa dar maus frutos. Vou falar de novo, não tem como a árvore boa dar maus frutos. E não tem como a árvore ruim dar bons frutos. A árvore boa dá bons frutos e a árvore má dá maus frutos. Onde é o ponto que chegar daí? Que a Bíblia diz assim, irmão, para a gente cautelai-vos com os falsos profetas que vêm como ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Né? Não tem como o abrolho dar uvas e nem a uva dar abrolhos. Hein? Você conhece a árvore pelos frutos. Então é isso daí, os irmãos prestem atenção nessas coisas aí, é o discernimento. Por isso que a Bíblia diz assim que só os perfeitos comem a palavra de Deus sólido. Ele fala assim, só os perfeitos conseguem discernir dos costumes da palavra de Deus entre o bem e o mal. Só os perfeitos conseguem discernir entre o bem e o mal da palavra de Deus, os costumes da palavra de Deus, que é a palavra. Só os perfeitos conseguem discernir entre o bem e o mal da palavra de Deus, os costumes da palavra de Deus, que é o sólido. Só os perfeitos comem a palavra de Deus, só os perfeitos a discernir a palavra de Deus sólida, que é dos costumes da palavra de Deus entre o bem e o mal. É isso. Só os perfeitos sabem discernir entre o bem e o mal da palavra de Deus, dos seus costumes, entendeu? Que é a palavra de Deus, porque só os perfeitos comem o sólido da palavra de Deus e sabem discernir entre o bem e o mal dos costumes da palavra de Deus. É isso, entendeu? Então, Deus abençoe os irmãos, amém? Então, profunde demais na palavra de Deus. Tem pessoas, às vezes, que quando Deus fala essas coisas, tem pessoa que não admite, que não acata e às vezes não quer aceitar, mas é bíblico, está na Bíblia, é só você ler, não adianta você querer aceitar uma coisa e outra não, então você não tem todo o evangelho. Se você aceita uma coisa, não aceita o problema, se você quer aceitar uma coisa do evangelho, outra coisa não, então se você quer aceitar uma coisa do evangelho, outra coisa não, então você não tem todo o evangelho, você tem que ter todo o evangelho na sua vida. Se você crê no evangelho, você tem que ter todo o evangelho na sua vida, no cotidiano, praticando, executando e cumprindo todo ele, amém? Que bem-aventurado aquele que executa e pratica
toda a palavra de Deus. O bem-aventurado é aquele que pratica, executa e cumpre toda a palavra de Deus. E isso quem falou foi Jesus Cristo, meu nosso Senhor, o meu Senhor Jesus Cristo falou isso lá em Lucas 23, eu não lembro, Lucas 8, em falar isso. Que mais? Só para concluir isso. Tá faltando alguma coisa aqui na minha cabeça para me falar, caramba. Esse negócio de cumprir a palavra. O Evangelho, né? Se você tem, a Bíblia diz assim que Deus ele não dá o Espírito, né? Eu e minha irmã tá conversando sobre isso daí, fala João 3, que Deus ele não dá o Espírito por medida, ele dá o Espírito por completo. Ele dá a porção por completo, que nem em Lamentações, em Ezequiel, quando Deus usou Arão para falar que o Senhor é minha porção, esperarei nele, né? Ele fala, o Senhor é minha porção, esperarei nele. Fala em Lamentações capítulo 3, versículo 24. Esperarei no Senhor porque ele é minha porção. Eu não lembro se Arão fala me alegrarei nele, esperarei nele. Mas a Bíblia diz aí, Lamentações 3. Vamos lá, rapidinho, só ler essas daí e vou concluir. Então em capítulo 3. Ezequiel, né? Fala assim, ó. A minha porção, escuta só. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Benção. Bom é o Senhor para os que têm a ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança, guardar em silêncio a salvação do Senhor. Falei até o 28. Bom é para o homem suportar o jugo da sua mocidade, assentar-se solitário e ficar em silêncio, porquanto Deus o pôs sobre ele. Aí a Bíblia diz no versículo 29, você fala assim, põe a boca no pó para que vê se haja esperança ainda. Amém? Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.